Boa tarde, amigos do canal Redemptoris Mater. Sejam muito bem-vindos. Obrigada por estarem conosco. Neste final de semana, dos dias 6 e 7 de junho de 2020, estamos celebrando a solenidade da Santíssima Trindade. O mistério da Santíssima Trindade é o mistério central da fé e da vida cristãs, como nos ensina o Catecismo da Igreja, nos parágrafos 232 a 260. É o mistério de Deus em si mesmo. Portanto, é a fonte de todos os outros mistérios da fé, a luz que os ilumina. É o ensino mais fundamental e essencial entre as verdades da fé. O começo de nossa vida como cristãos é o batismo, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. E toda vez que entramos em uma igreja, fazemos o sinal da cruz, que também é o sinal da Trindade. Enquanto a cruz é o mistério do que Deus fez por nós, a Trindade é o mistério de quem Deus é. A primeira leitura deste domingo é do livro do Êxodo, capítulo 34. A passagem de Javé que apareceu a Moisés no Monte Sinai, após Moisés ter quebrado as tábuas dos 10 mandamentos, quando encontrara os israelitas cometendo idolatria, adorando o bezerro de ouro no deserto. Já os antigos padres da Igreja entendiam que, embora o mistério da Trindade só viesse a ser totalmente revelado em Pentecostes, Deus permitiu que certos sinais e indícios desse mistério fossem lentamente revelados ao longo do Antigo Testamento. Um desses sinais é a figura da nuvem. O versículo 5 de Êxodo 34 diz que o Senhor desceu nas nuvens, ou o Senhor desceu na nuvem. Muitas passagens no Antigo Testamento falam de Deus vindo nas nuvens. As nuvens são um símbolo do Espírito de Deus. Vemos isto também no Novo Testamento. Por exemplo, na passagem da Transfiguração, quando Deus desce sobre a montanha em que estão Jesus, Pedro, Tiago e João. Vemos a voz do Pai que diz: "Este é meu Filho amado." O Filho está ali presente, e uma nuvem vem sobre Jesus e os discípulos. No parágrafo 697, o Catecismo confirma que a nuvem é um símbolo do Espírito. A leitura de hoje, de Êxodo 34, também diz que o Senhor desceu na nuvem e esteve perto de Moisés e pronunciou o seu nome, o nome de Javé. No Novo Testamento, um dos principais títulos de Jesus, o Filho, é Senhor. Na antiga tradição cristã, desde os padres da Igreja, como Justino Mártir e Irineu, sempre que o Senhor descia, e especialmente se ele aparecesse como homem, como por exemplo aqueles 3 homens que vieram a Abraão no livro do Gênesis, capítulos 18 e 19, dizia-se que esse era, em certo sentido, o Filho, vindo à humanidade para falar com o povo, para aparecer ao povo, não ainda encarnado. A palavra de Deus, mas de uma maneira que prefigurava o que acabaria por acontecer na encarnação do Verbo. Então a nuvem simboliza o Espírito e o Senhor é uma imagem para a segunda pessoa da Trindade, para a palavra, que é o Filho. O Catecismo ensina que as teofanias, e teofania significa manifestações de Deus, iluminam o caminho da promessa, dos patriarcas a Moisés, de Josué às visões dos grandes profetas. A tradição cristã sempre reconheceu que a palavra de Deus se deixava ver e ouvir nessas teofanias, nas quais a nuvem do Espírito Santo revelava e ocultava Deus ao mesmo tempo. Então, no Antigo Testamento, temos essas 2 pessoas divinas, a palavra e o Espírito, agindo juntas nas teofanias, nas revelações de Deus aos patriarcas, a Moisés e aos profetas.
A Igreja escolhe uma teofania como leitura para a solenidade da Santíssima Trindade, procurando refletir essa tradição de ver as teofanias como um sinal da plenitude do mistério da Trindade, que será totalmente revelado no Novo Testamento. A segunda leitura é da segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículos 11 a 13. É o finalzinho dessa segunda carta de Paulo. E diz assim: Por fim, irmãos, vivei com alegria. Tendei à perfeição, animai-vos, tende um só coração, vivei em paz, e o Deus de amor e paz estará convosco. Saudai-vos uns aos outros com o beijo santo. Todos os santos vos saúdam. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vós. Observemos o que Paulo acabou de dizer. Primeiro, no versículo 11, o Deus do amor e da paz estará convosco. Sabemos que Paulo é judeu e monoteísta, ou seja, acredita que existe um só Deus. Na verdade, toda a sua vida como judeu, ele deve ter rezado várias vezes ao dia: Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Repetindo o capítulo 6 de Deuteronômio. Nesta despedida da segunda carta aos Coríntios, Paulo está falando sobre Deus, no versículo 11, no singular, quando diz: o Deus do amor e da paz estará convosco. No entanto, no versículo 13, ele diz: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Aliás, devem estar lembrando, esta é uma das saudações padrão do padre ao povo no início da liturgia da Santa Missa. O que Paulo diz, portanto, está muito claro. Depois de afirmar que existe um Deus, ele faz a distinção tríplice. Número 1, a graça do Senhor Jesus Cristo. Número 2, o amor de Deus. E número 3, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Essa segunda leitura de hoje mostra, assim, que, embora Paulo fosse monoteísta, ele também é trinitário. Indo para o Evangelho, que é de João 3, 16 e 17, nós ouvimos: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado. Quem não crê já está condenado, porque não creu no nome do único Filho de Deus. Eis o texto. No original grego, o texto é: Deus deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. Assim, João define Jesus como um tipo único de filho, não um anjo, embora em certas passagens os anjos sejam chamados filhos de Deus no Antigo Testamento, como no livro de Jó, capítulo 1. Mas anjos são filhos de Deus criados, são criaturas, têm um começo no tempo antes do qual não existiam. Também não se trata de apenas um homem, embora Paulo, por exemplo, chame os seres humanos e os cristãos de filhos de Deus, como em Romanos 8 ou Gálatas 3. Quando João diz que Jesus é o único Filho de Deus, que Deus enviou ao mundo, João está falando que Jesus é o eterno Filho de Deus. Ao contrário dos seres criados, que têm um começo, sejam os anjos, sejam os homens, Jesus é o Filho não criado de Deus. Jesus não tem um começo, é Filho eterno. Ele não foi criado e é eternamente gerado pelo Pai. Justamente na linha final do Evangelho de João, ele diz que Deus enviou o Filho ao mundo. O que isso significa? Significa que o Filho já existia antes de se tornar homem. Você que está me ouvindo, ou eu mesma, não tínhamos existência antes de termos sido concebidos no ventre de nossa mãe. Quando fomos concebidos,
fomos criados por Deus do nada, direta e imediatamente, por Ele. Da mesma forma, os anjos, quando foram criados por Deus no começo do tempo, foram criados do nada. Tiveram um começo. Mas Jesus não teve um começo. Como filho, ele foi enviado ao mundo para assumir uma natureza humana. E com isso João explica que ele não é apenas totalmente humano, ele também é totalmente divino. Ele é o eterno Filho de Deus não criado. Com esta passagem, João nos ajuda a entender que desde toda a eternidade havia mais de uma pessoa no único Deus. É um mistério que transcende o nosso entendimento, mas precisamos pelo menos compreender o significado básico desse mistério, para que possamos professar a nossa fé com entendimento. É o que proclamamos no Credo, especialmente no Credo Niceno-Constantinopolitano, que hoje na Santíssima Trindade rezamos. O credo que resultou dos concílios de Nicéia e de Constantinopla, em que os bispos se reuniram com o Papa para defender a divindade de Jesus e o mistério da Trindade. É isso que nós professamos como católicos. Eu acredito em um Deus, o Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Eu acredito em um Senhor Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro do Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Através dele todas as coisas foram feitas. Para nós, homens, e para nossa salvação, ele desceu do céu. E mais adiante proclamamos: creio no Espírito Santo, o Senhor que dá a vida. Muitas analogias tentam explicar a Trindade, o Deus uno e trino, comparando a Trindade com um trevo de 3 folhas, ou com os fogos de 3 velas, que quando unidos são uma só chama, mas quando as velas se separam são 3 chamas. Nós cremos em um só Deus quanto à sua substância, mas em 3 pessoas. Um raciocínio pode nos ajudar nesta compreensão. Quando dizemos substância, sinônimo de natureza, vamos obter resposta para a pergunta o quê? O que sou eu? Eu sou um ser humano. Já quando falamos em pessoa, obtemos a resposta à pergunta quem? Quem sou eu? Eu sou fulano ou cicrana. Então, se perguntamos o que, eu sou um ser humano. Esse é o tipo de coisa que eu sou. Essa é a substância de quem eu sou. Essa é a minha natureza. Eu tenho uma natureza humana. Mas se você responder a pergunta quem, será dizendo o seu nome. Sou fulano, sou cicrana, sou Adriana, sou Maria, sou Antônio, sou Pedro. São 2 coisas bem diferentes. Aplicando esse raciocínio à Trindade, o que o mistério está nos dizendo é que existe um divino o quê? Existe uma natureza divina. Há um Deus. Porém, há 3 que compartilham essa natureza divina. O Pai, a primeira pessoa, o Filho, a segunda pessoa, e o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. Essa é a essência do mistério da Trindade. Tudo isso transcende a nossa capacidade de compreendê-lo completamente. É um mistério sobrenatural que Deus nos revelou através das Escrituras, através da encarnação, através do Pentecostes. Assim professamos o credo todos os domingos na Santa Missa e estamos reafirmando o mistério central da fé cristã, o mistério da Santíssima Trindade. O Catecismo ensina que a finalidade última de todo o plano de salvação, de toda ação divina na história, é a entrada das criaturas de Deus na perfeita unidade da Santíssima Trindade. Isso está no parágrafo 260 do Catecismo. Ou seja, o nosso destino final é a entrada na vida do Pai, Filho e Espírito Santo,
na unidade da Trindade. Porque afinal, o cristianismo não é uma ideia, uma teoria, uma doutrina. O cristianismo é um Deus pessoal. Um só Deus em 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Que essas reflexões possam nos ajudar neste final de semana em que celebramos a solenidade da Santíssima Trindade. E vamos lembrar que toda vez que fazemos o sinal da cruz, também estamos fazendo o sinal da Trindade, dizendo a nós mesmos quem é Deus em si mesmo, não apenas o que Ele fez por nós. Os outros mistérios da fé, como a ressurreição, a Eucaristia, a crucifixão, todos nos dizem o que Deus fez. Mas a Trindade nos diz quem Deus é em si mesmo, desde sempre, antes da criação do mundo. Esse é o mistério para o qual Deus quer nos atrair. O mistério do amor divino. De um Deus que é amor, porque é 3 pessoas que vivem e se amam em comunhão perfeita: o Pai, o Filho e o Espírito Santo.